Uma experiência que eu tenho na minha vida e que não vai sair mais nunca é de como é que era o parto na zona rural nos anos 60. Muito diferente de hoje. Como é que era a festa que havia, como é que era a alegria que havia, como é que era os costumes que havia, como é que era a comida que havia, quando uma senhora ali ganhava ou estava para ganhar um bebê na zona rural. É bom que se diga que os nossos hábitos mudaram, né? Os nossos costumes mudaram, o nosso linguajar mudou, a ciência avançou, a medicina hoje é mais acessível às pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Então vejam bem, como já me referi, era muito hábito naquela época, todos os anos, as mulheres, elas engravidarem, né? Devido fatores que já mencionei em outras conversas aqui, outro papo aqui com vocês, né? Mas eu gosto, veja bem, quando uma senhora naquela época engravidava, algumas coisas começavam a ocorrer, algumas mudanças nos nossos hábitos. Por exemplo, minha mãe, ela criava cabras. Então, por que cabras? Geralmente as pessoas criam cabras, né, quando elas estão ali no período mojando, no período ali do cio. Então ele pegava aquela cabra, e eu ainda me lembro, nós tínhamos umas cabras, e uma daquelas cabras, minha mãe dizia que era da raça marrã. Não sei se há essa raça ainda hoje, se é conhecido, as pessoas, ô dona Maria, comadre Maria, que raça é essa cabra? Ela dizia assim, é da raça marrã, comadre. Então, por quê? Veja bem, nesse período da minha vida eu tinha em média de 5 anos, né? Quando você está com 5 anos, o que ocorre é que os seus neurônios, o seu cérebro está todo fresco. O HD do seu computador está vazio. Então todas as experiências, as palavras, você vai memorizar, viu? Você vai memorizar. Se você não foi uma pessoa que estragou o seu cérebro tomando cachaça, né? Não estragou o seu cérebro tomando alcoólico, né? Mesmo assim, tomando, sei lá, usando, hoje as pessoas têm esse hábito, tá usando, né? Barbitúrico, psicotrópico, deixa para lá, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês como é que era o hábito que se ocorria quando uma senhora estava no período de engravidar. Então é bom que se diga que as cabras antes ela estava mojando, lá estava lá no cio, aí pegava aquela cabra e levava, mandava um de nós, os meus irmãos mais velhos, levava aquela cabra, mandada por meu pai, ou por minha mãe, levada a alguém que tinha um bode velho, aqueles bode velho, chifrudo, fedorento, não é mesmo? Levava para lá. Aí deixava aquela cabra lá, e aquela cabra era colocada num curral ali, junto daquele bode velho, né? E deixávamos lá para ir buscar no outro dia. Consequentemente, naquele período, né, o bode tinha coberto aquela cabra, né, e trazia aquela cabra de volta para casa, e nós tínhamos o cuidado, além das ações normais de mandioca, das ações de milho, de levarmos aquela cabra todos os dias ao campo, para ela passar o dia lá amarrada, comendo seu capim, bebendo sua água. Quando o sol esquentava, a gente ia buscar ela, trazia para casa e colocava ali numa espécie de curral que tínhamos, onde ficava aquela bichona ali, não é mesmo? Então, outro fator importante, a mulher estava grávida, então não era assim muito hábito de nós estarmos comendo galinha. A pobreza era muito grande. Mas mamãe pegava uma franga ali, antecipadamente ela pegava uma franga daquelas e dizia assim, essa franga aqui eu não vou vender, não vou deixar ela, né? Porque quando vai servir para fazer o meu pirão quando eu ganhar o meu bebê, não é mesmo? Ela pegava e ficava lá com aquela franga no curral. Digamos, aí chegava o dia, minha mãe que não era marinheira de primeira viagem, pelo menos no parto dos meus irmãos que eu vi, né? Nascer, que eu tive o prazer de saber que ele estava chegando nesse mundo. Então, chegava aquele dia, ela dizia papai. Aí meu pai mandava um dos meus irmãos mais velhos, principalmente, eu me lembro de um caso de foi Heleno. Meu pai disse, Heleno, tu vai lá na casa de comadre tal. Que se fosse parteira, sempre tinha o apelido, chamava de comadre, pro resto da vida.
vai na casa de comadre tal, e era para ela vir para cá, vir aqui, né? Ela vinha, aí meu irmão ia de jumento, a gente tinha um jumento no quintal, um jegue, é bom que tinha um jegue no quintal. Meu irmão foi, e depois ela veio também montada num jumento. Era uma égua que ela veio montada, ela tinha o hábito também de estar fumando cachimbo. A parteira vinha para minha casa, né, para casa da minha mãe, fumava cachimbo, aqueles cachimbos tá, né? E aquele cheirinho daquele fumo não saiu aqui mais não, da vez mais não, tá certo? Então, quando ela entrava lá, fazia o determinados exames, nós víamos, colocava água para ferver, né, para o parto, ali já a importância da bacia, a bacia já estava ali, entendeu? Certamente ela ali fazia os exames, e se visse que estava no tempo, ela, não é hoje, mas já o bebê é hoje, já está no dia, graças a Deus, né? Pronto, então, nessa hora nós éramos obrigados a sairmos de casa, só quem ficava lá era somente meu pai, né, a parteira e minha mãe, né? Os meninos eram tudo enxertados dentro de casa, vai embora, aí meus irmãos, vão para ali, aí levava para longe, debaixo no pé de jaca, no pé de manga, no pé de caju, nós ficávamos lá, e até nós o vermos o choro daquele bebê, né? O choro daquele bebê. Ô, glória, né? Aí não sabia ser glória a Deus, ficava tudo alegre. Olha, mamãe ganhou um bebê. E eu não tinha essa experiência, eu até achava que dizia que era a tal da cegonha que trazia, né? Só sei que eu tenho um irmão mais velho, meu irmão Zequinha, ele disse, não, pai, mamãe ganhou um menino, ganhou um bebezinho. Aí eu comecei a entrar nas ideias, né? Então, quando o bebê nascia, então depois eu vi meu pai pegar aquela bacia e ia cavar um buraco lá no quintal, onde jogava ali enterrava, né? Hoje eu sei, né? Enterrava um negócio lá, que era placenta, né? Alguns objetos no que, né? Um dejeto do parto, né? Então enterrava lá e ali, aí depois postava-se um período, quando eu entrava lá já havia meu irmãozinho ali, o bebezinho, né, que estava ali na cama, e a gente não podia cheirar para não passar, né? Não podia tocar, mas a gente ficava muito alegre, né? Mamãe estava lá toda ancha com seu menininho, né? Porque minha mãe, ela teve 8 filhos. Ela teve 8 filhos primeiros, para depois ter 2 filhas. Mas outro costume que havia-se antes, naquela época, gente, não havia essas fraldas, porque há 20 anos atrás as pessoas compravam fraldas, né? Compravam lá no comércio, na feira, tinha aqueles bancos de vender só produto para recém-nascido, para crianças. Ali tem timão, tem fralda, mas essas tais fralda, ela foi comprada num período pai moderno, né, mais ou menos, dos anos 80 para cá. Mas antes, o que era que acontecia? Quando aquela mulher estava para ganhar bebê, ela falava com as vizinhas, olha, vou lá, você não tem roupinha não, uns paninhos velhos, né? Uma roupa velha. Ele não gostava mais de roupa de adultos, né? Mas roupa de mulher, pedaço de vestido, porque aquilo aí que se via de fralda para as crianças. Eu era pano velho, doado pelas pessoas, pelas amigas, pelas comadres, que se via, né? Para forrar ali, para limpar aquele bebê, né? E comprava as fraldazinhas, mas era aquelas fraldazinhas de pano, né? Que pregava-se com um broche, né? Vocês estão lembrados dessa história? Não tinha essas fraldas descartáveis que temos hoje, não. Aqueles panos eram todos os dias lavados, lá fora, estendido, né? Lá no arame farpado lá que tinha lá na cerca, era estendido ali, né? Mas o bom vinha mais depois ainda, porque antecipadamente, antes do parto, já havia ali convidado as pessoas que seriam o padrinho daquela criança. O meu padrinho, por exemplo, eu além dos meus padrinhos, que eram meus avós e meus avós maternos e avós paternos, eles eram meus padrinhos, mas também eu tive um padrinho que eu considerei muito, amava muito ele, um homem chamado José de Abidom. Foi meu padrinho, ele era muito bom para nós, depois que eu nascia, porque naquela época a responsabilidade do padrinho não era somente para a igreja, o padrinho fez o batismo de cada um para sua casa, não. Por obrigação e por lei, de acordo com a Constituição Católica, os livros canônicos, o padrinho, ou na verdade a palavra padrinho quer dizer painho, não é mesmo? A palavra padre quer dizer pai, a palavra papa quer dizer pai, né? Em grego e latim. Em latim e em grego, né? Mas o padrinho e a madrinha, ela também tinha uma certa responsabilidade para com a educação daquela criança, né? Ele veio dar presente, comprar. Eu me lembro que meu irmão Nadinho, ele após nascer, então teve um cidadão, esse meu padrinho, que também era padrinho de Nadinho,
ele comprou um pedaço de pano, desse pano bem fininho assim, de fazer blusão de frio, panadinho. Então ele era uma pessoa que sempre era assim, muito jeitoso e caridoso. Então eu tenho a maior saudade dele, que Deus tenha ele num bom lugar, né? Então, aí quando chegava o domingo, porque tinha gente até também que quando nascia aqui nesse caso soltava fogo, mas depois se vê que esses fogos podiam matar a criança de susto, não é mesmo? Não soltava fogo, a gente soltava fogo, não soltava fogo, ei, graças a Deus, naquela semana tem novidade, ei, soltava fogo lá. Aí era muita festa, porque o nascimento de uma criança era uma festa muito grande, né? Graças a Deus por isso. Mas assim, quando chegava o domingo, aí os padrinhos vinham para casa da pessoa, ali havia uma arrumação na casa, e era o dia do bate-bate, né? Hoje se usa outro nome, mas o bate-bate é esse tipo de bebida rala, né, que se faz com maracujá, com aguardente, e não era que minha mãe me dava um pouquinho, a cada um da gente tinha direito a um pouquinho numa xícara, é bom demais, né? Mas também tem outra coisa que fazia-se, né, claro que no dia do parto se matava aquela galinha, coitada, que não tinha, para nós era festa, para ela era morte, e ela ali fazia-se o pirão escaldado, aquele pirão forte, para dar àquela senhora que ganhou o bebê, para ela recuperar as forças, não é mesmo? Então, para se fortalecer, o pirão. E tinha outra galinha que era abatida no domingo. Porque também é bom que se diga, a gente não comia galinha fácil assim não, viu? Nem ovo. Só que quisesse comer ovo, tinha que tirar lá da galinha. Não tinha que comprar, a gente fica na loja hoje, supermercado, compra, né? Compra 3 dúzias, um pacotinho de tableta, aquele, né? Bota lá, ninguém quer, né? Hoje ninguém quer, mas naquela época depois eu conto essa historinha para vocês. Então acontece que era o dia do bate-bate, vinha o padrinho, vinha a madrinha, então ali fazia-se um pirão especial, né, um almoço especial para a família, para os convidados, né, onde nós ali tomávamos um pouquinho daquele bate-bate, mas tinha uma coisa muito boa que eu não esqueço mais nunca. Quase naquela época a gente não comia galinha, e era um período que com certeza a gente comia galinha. A gente fazia aquele pirão, eu comia, eu ganhava uma asa, até um pescoço de galinha, né? Um pescocinho, então, né? Pra mim era uma festa porque aquilo não era tão cotidiano em minha casa, né? Então, isso aí era mais ou menos como acontecia. Então, a parteira, a partir daquele tempo, ficava com madre. Né? Eu mesmo, por exemplo, esse costume perdurou na minha vida. Eu tenho 4 filhos, né? Desses 4, 3 nasceram na minha casa, na minha cama, né? Mas isso aí é um assunto que a gente vai conversar depois, porque se fizer um vídeo um pouco longo, que eu tenho a língua meio solta, e fazer um vídeo muito longo, aí tu não consegue botar no Facebook, tá bom? Então, forte abraço para vocês, né? Tchau.